Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai saber quais são as principais crenças do epicurismo e como o epicurismo enxerga a busca pela felicidade humana. Antes de começarmos, eu preciso deixar alguns recadinhos rapidinho com vocês. O primeiro deles é que esse vídeo faz parte de uma playlist do nosso curso de filosofia gratuito. Então, se você tem interesse sobre o assunto e quer aprender mais, vai lá no meu canal e procura a playlist do curso de filosofia grega, que tem bastante assunto muito interessante. O segundo recado é para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo do curso de filosofia. Então, ao assistir às videoaulas anteriores, se você quer acompanhar o nosso curso semanalmente, então ativa o sininho para você lembrar de assistir os vídeos, certo? E o terceiro e não menos importante recado é que o epicurismo está inserido num contexto helenístico. Então seria bom que você assistisse lá na playlist o vídeo que eu falo sobre o período helenístico e suas principais características, para assim você não ficar boiando nesse vídeo do epicurismo, certo? Então é isso, recado dado, a gente pode começar a videoaula de hoje. O epicurismo. O epicurismo é uma filosofia muito importante para quem quer estudar ou estuda o utilitarismo e o marxismo, já que é uma filosofia que influenciou bastante esses dois pensamentos. O epicurismo, como o próprio nome sugere, foi criado por Epicuro, foi influente em todo o período helenístico, e a gente está falando aí por mais ou menos 5 séculos, não é pouca coisa. E Epicuro vai defender várias ideias que respondem às principais questões filosóficas do período helenístico, mas nesse vídeo a gente vai saber apenas 3 delas e se aprofundar na felicidade epicurista, certo? Porque os outros vídeos dá para a gente se aprofundar mais e aí a gente vai trabalhar em vídeos posteriores. Mas então vamos lá. As crenças de Epicuro. A primeira delas, a morte da alma. A gente vai falar disso, sobre a ideia do atomismo, a morte da alma e tudo mais para o Epicuro. É super importante também. Mas de toda forma, o Epicuro vai acreditar que a alma morre junto com o corpo, certo? O segundo pensamento de Epicuro é que a verdade se alcança através das sensações. E a gente vai se aprofundar muito nisso também quando for falar das diferenças entre o epicurismo e o estoicismo no próximo vídeo. Mas o que você precisa lembrar, o epicurismo ele é materialista, ou seja, ele é anti-metafísico. Para o Epicuro, só essa realidade já basta para entender o mundo, certo? E o terceiro, que eu já falei no primeiro tópico, é o atomismo, né? A influência da teoria atômica e tudo mais. Certo? Então, as 3 principais crenças do epicurismo, a morte da alma, a verdade se alcança através das sensações e o atomismo, que tem uma grande influência nesse tipo de pensamento. Os seus principais pensadores, que a gente vai também trabalhar posteriormente, são Colotes, Lucrécio, Zenão e o Epicuro, obviamente, o fundador dessa escola, certo? Então, agora que a gente entendeu mais ou menos as principais ideias, as crenças de Epicuro, a gente pode agora focar sobre como o Epicuro vê a felicidade humana. O epicurismo ele vai defender a busca pelo prazer. Lembrando que no período helenístico essa é a principal questão e o prazer é associado à felicidade. A questão é como nós podemos lidar com essa relação dos dois, né? Prazer e felicidade. Aqui é a mesma coisa, mas como se dá a relação da minha pessoa com o prazer. E aí o Epicuro vai defender sim que nós devemos buscar o prazer, porém esse prazer não é um prazer hedonista. O prazer hedonista é a busca pelo prazer incontrolavelmente. O prazer epicurista, a busca pelo prazer epicurista, é o prazer nas pequenas coisas. Por exemplo, a felicidade para Epicuro era basicamente, ou melhor, o prazer para Epicuro era basicamente conversar filosofia com seus colegas. Era só, basicamente isso seria a felicidade para ele. Então são esses prazeres simples, o prazer de uma caminhada, de uma conversa, uma boa leitura. Prazeres pequenos são para ele prazeres mais verdadeiros e construtivos para a nossa psique. Por quê? O epicurismo, na verdade, toda a filosofia grega nesse período vai estar preocupado com um negocinho chamado ataraxia. Ataraxia significa ausência de perturbações. Então, para o Epicuro, para se alcançar essa ausência de perturbações, para se alcançar a ataraxia, é necessária a busca pelos prazeres, porém, prazeres simples. Então, vícios, nem pensar, o vício é algo violento com a nossa consciência. Então, a gente deve se preocupar em obter amizade,
Esse tipo de coisa mais simples. O amor ainda não, né? O amor é questionável, então não vamos se aprofundar nisso. Mas a atarexia, a ausência de perturbações, se é alcançada através de uma busca pelos prazeres simples. E para o Epicuro também há outra coisinha chamada aponia, que é a ausência de dor. E essa é uma preocupação também. Basicamente, o Epicuro vai defender que para se alcançar a felicidade humana, a gente tem que fugir da dor, aponia, e procurar a ataraxia, que é a ausência de perturbações que estaria alcançável através da busca de pequenos prazeres, porque os prazeres podem gerar dor. E a gente não quer esse tipo de coisa, certo? Então é basicamente isso que o Epicuro vai acreditar. E é bem interessante porque uns 500 anos depois, mais ou menos, vai ser inscrito em pedra o Tetrapharmakon, que significa basicamente em grego o quádruplo remédio. Aqui o Epicuro ele vai defender 4 tópicos que resumem bem, ou melhor, o inscritor, que foi o Diógenes de Enoanda, vai defender 4 principais conceitos, ou melhor, ideias do pensamento epicurista, que são: o primeiro, não há o que temer quanto aos deuses, ou seja, isso reforça a ideia materialista do pensamento epicurista. Segundo ponto, não há o que temer quanto à morte. Aqui a gente já remete à ideia da morte da alma e do atomismo. E para o Epicuro a morte não era nada, sabe? Não tem muita preocupação com a morte. A gente precisa superar esse medo. Isso a gente vai entender mais quando for falar sobre o atomismo. Terceiro ponto, pode-se alcançar a verdade. Lembrando que essa verdade para Epicuro é a verdade materialista. A verdade está nas sensações, nas coisas. E o quarto ponto, pode-se suportar a dor, porque o sofrimento faz parte da vida humana e isso também é questionado nesse período helenístico, né? E para o Epicuro é possível suportar a dor e é possível fugir da dor. E é possível se alcançar a ataraxia, certo? Então é basicamente esse o pensamento de Epicuro. A gente vai trabalhar mais a fundo as suas outras ideias, mas por enquanto esse é o principal que você precisa entender. Então, para lembrar, o epicurismo é racionalista, ou melhor, ele é materialista, ele nega a metafísica, ele procura a ataraxia, que é a ausência de perturbações, ele foge da aponia, que é a ausência da dor, e ele tem uma construção, uma visão de mundo mais embasada nas sensações, nos sentidos, além de que isso se torna tão absolutista que ele chega ao ponto de negar a própria alma, ou melhor, a própria eternidade da alma. Ele acredita na morte da alma junto com o corpo, certo? Essas são as principais ideias que você precisa lembrar para os próximos vídeos. Então é isso. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o estoicismo, certo? Então é isso. Se cuidem e tchau, tchau.